para falar com a igreja, para trazer essa palavra revelada. Santo Espírito, usa ele de uma forma extraordinária, que a palavra trazida, ela seja revelada, Senhor, para nos dar instrução e destino, correção. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos esse tempo diante do Senhor e te agradecemos. Amém, Jesus, e amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite, amém? Estamos no sexto dia, como Elias falou. Para mim foi uma honra, né? Uma honra quando Adeu Elias nos convidou para estar aqui nesse dia. Eu falei, eu vou lá para saber o que Deus está fazendo, né? É muito bom a gente observar e mergulhar, né? Eu aprendi que a gente precisa aprender a surfar na onda que Deus já está se movimentando. Eu não preciso inventar a onda, porque essa parte de criar a onda não é uma parte humana, é Deus. Mas eu preciso aprender a surfar naquilo que Deus está trazendo para nós. E essa foi a proposta, né? De vir aqui, ouvir, né? E me unir junto aos profetas que passaram por essa casa, tá bom? Mas antes, eu quero apresentar alguns materiais. Eu sei que alguns conhecem, né, o nosso material, mas tem tanto aqui comigo quanto aqui na livraria, né, da Família Viva. Você pode estar adquirindo o livro Restaurando as Suas Convicções, de nossa autoria, por graça e bondade de Deus. Foi um livro que Deus me fez escrever em 2015. Como, irmãos, como nós precisamos, e por incrível que pareça, eu vou entrar um pouquinho falando sobre isso hoje, né, como nós precisamos ter convicção do propósito, da chamada, daquilo que Deus tem a realizar e efetuar na nossa vida. Também tem um livro aqui, O Maior Avivalista, que vai falar da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Esse ano nós fizemos, né? Eu não tinha feito, mas o Senhor tinha colocado no meu coração de fazer uma imersão, ou na realidade uma conferência na Igreja Bíblica Ágape, né? E eu queria trazer a conferência dos 7 milagres da cruz. Já ouviu falar dessa conferência? 7 milagres da cruz. E aí, enquanto eu estava orando e me preparando para desenvolver essa conferência, o Espírito Santo falou para mim, por que você não faz daquilo que eu te dei? Eu te dei algo. E eu falei, o que é, Senhor? Né? Tantas coisas que o Senhor vai nos dando, o que o Senhor me deu? Eu falei, fale sobre o maior avivalista. Mergulhe a pessoa nesse nível ao qual eu falei ao seu coração. E aí nós fizemos pela primeira vez a conferência O Maior Avivalista lá na IBA, e foi sobrenatural, irmãos. Como Deus nos surpreendeu, né? Falando, quanto mais falamos do Espírito Santo, mais nós o compreendemos, e mais a gente entende que a gente não compreende tanto, que ainda sempre tem mais para se mergulhar. Então esse livro é fantástico, tem uma leitura extremamente simples, né, mas que vai levar você numa profundidade de compreender a pessoa do Espírito Santo, não mistificando ele, mas compreendendo a ter uma vida ativa com ele. Também tem aqui os nossos 3 manuais, né, o nosso manual de intercessão. Se você quer se aprofundar sobre intercessão, você é um intercessor. Ah, pastor, mas eu não sou. Mas leia, porque ele vai te levar a um nível. Na realidade, irmãos, toda a igreja, diga comigo, toda a igreja é intercessora, porque ela ora pela casa, ora pela família. Então neste manual você pode se aprofundar. Aqui nós vamos falar de alguns princípios da intercessão, mas também vamos falar de princípios da fé, porque a gente vai perdendo princípios da fé no decorrer do caminho. Nós vamos entendendo que não precisa mais. Eu já li tantas vezes, já ouvi tantas ministrações, né? Tenho 20 anos, 30 anos de crente, preciso ler a Bíblia ainda? Precisa. Preciso orar ainda? Precisa. Porque isso tudo vai condicionar a você ter uma vida, né, imergida na presença de Deus. Então, este manual tem trabalhado, eu leio ele, irmãos, eu leio esse manual no mínimo 3 vezes ao ano. Eu aplico a aula, mas eu leio cada página, porque eu sei que Deus sempre tem algo para revelar e trabalhar o meu coração. Então, se você quiser adquirir, você pode estar adquirindo no final aí, ou comigo, ou direto aqui com a Família Viva. Também temos o manual de cura e libertação, né? Se você entende que você tem áreas da sua vida que você precisa se libertar, ou que está travado, pastor, já orei, já fui para seminário, né? E não consegui romper, está aqui um material que vai ajudar você a você identificar o que é que talvez possa estar acontecendo na sua vida, o que está te paralisando, o que está te bloqueando, e não só o que está, mas o que eu devo fazer para sair desse lugar, né? Então esse manual vai trabalhar isso, tá bom? Então você pode estar adquirindo. E
O terceiro, que esse aqui é fantástico, né, que é o manual do conselheiro. Eu quero trabalhar, pastor, você precisa se preparar. Eu quero aconselhar pessoas, então você precisa se preparar, porque não dá para aconselhar de qualquer forma. Então, o que eu preciso aprender? Então, esse livro vai falar sobre isso. Como trabalhar com adultos, jovens, adolescentes, crianças. Crianças precisam de aconselhamento? Sim. Ainda mais na nossa era, nesta era. Nessa era as crianças precisam de aconselhamento, ela precisa de um direcionamento, e aqui esse manual vai te ensinar, né, esse nível, e também vai te ensinar os perigos do conselheiro. Quais os perigos que eu enfrento? O que eu preciso tomar cuidado? Então este manual vai falar sobre isso. E eu gosto também de sempre apresentar um trabalho que é da nossa cobertura espiritual sobre intercessão, cura e libertação, que é da Bispa Ione, o livro chamado Conhecendo para Guerrear, que ela vai falar sobre as infiltrações que as igrejas têm experimentado, das religiões místicas. Então ela vai falar sobre feitiçaria evangélica, feitiçaria oriunda, ocultista, católica, seitas, nova era, satanismo, símbolos, umbanda, macumba e candomblé. Então ela vai falar essas infiltrações que a igreja acaba cometendo. Não é que a gente não deva e não pode acreditar, irmãos, que de repente um lenço pode curar. Você acredita que um lenço pode curar? Sim ou não? Você acredita? O lenço não, irmão, mas a unção que é posta no lenço, sim. Agora, isso é regra de fé? Não. Se eu secar aqui o meu suor aqui, depois você falar, bispo, me dá a sua toalhinha, chegar na sua casa, você lava ela, porque ela vai estar fedida. Tá bom? Agora, se Deus me autorizar a fazer isso, por quê? Porque existe um propósito, um objetivo. Eu não posso estar indo lá orar e talvez a sua fé não alcance o milagre da pessoa. Aí Deus vai usar o lenço, sim. Deus vai usar sim uma garrafa de água, mas isso não pode se tornar mandinga gospel, de que agora eu vou vender, né? Vou vender a toalhinha do bispo. Será que eu ganho dinheiro, Boru? Vou vender a toalhinha do bispo. Misericórdia, que o Senhor me repreenda, no nome de Jesus, por favor, Elias. Tá bom? Então esses são os materiais. Se alguém quiser me abençoar, tá bom? Eu vou agradecer muito. Hoje, por graça e bondade de Deus, nós vivemos, eu e minha família vivemos da obra, né? Recebemos o chamado do Senhor, né, para viver da obra mesmo. Então todos os cursos materiais que nós divulgamos é para sustento, né, da nossa família. Amém? Vocês estão preparados, irmãos? Tá? Então deixa eu ajudar você, né? Despreguiça aí. Se você está despreguiça, libera tudo aí, porque hoje é o nosso último dia. Amém? Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus ainda tem mais um nível para a gente se aprofundar. Claro que eu estava aqui com vocês, eu falei, Jesus, vai facilitando a minha vida, né? Usa esses pregadores, mas usa um pouquinho, para poder, quando chegar no domingo, poder usar eu um pouquinho também, né? Porque cada palavra, irmãos, gloriosa. Que dias tremendo que nós passamos aqui, meu Deus do céu, que profetizando 2024 poderoso. Eu acredito que você recebeu, assim como eu, muitas palavras de Deus. Obrigado, Elias. Muita palavra de Deus para o seu coração. Agora nós vamos entrar nesse nível que eu quero trabalhar. Desde quando, né, o Elias nos convidou, eu falei, Senhor, o que eu vou profetizar lá em Jaguariúna? O que essa casa profética precisa ouvir? O que o Senhor precisa se aprofundar? E desde aquele dia o tema, a proposta não mudou. Ao contrário, no decorrer do que foi acontecendo aqui, Deus foi afirmando e confirmando que a palavra era essa. Amém? Eu até brinquei falando que hoje eu ia soprar sobre vocês, que a gente ia terminar soprando, mas Deus tem uma palavra. Amém? Depois no final a gente sopra. Tá bom? Mas Deus tem uma palavra para nós, que se encontra lá em Lucas. Nem apresentei, né, gente? Meu Deus. Minha esposa linda, que todos conhecem, passou a semana com você, tá bom? Fique de pé, Tecília. Eu sei que todo mundo te conhece, né? Está aí a Bispa Tecília, né? Curta com moderação, tá bom? Porque ela tem um dono. Brincadeira, gente, tá bom? Minha esposa, meus filhos estão aí já se sentindo, né, da família viva mesmo. Meu Deus do céu, né? Não tem jeito, chega nessa igreja a gente se torna família, não dá para ser só igreja, tem que ser família, né? Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 24,
versículo 13 em diante. Nós temos uma leitura um pouco extensa, tá bom? Mas eu quero que você leia conosco, eu quero que você se aprofunde, tá bom? Para que você entenda aonde Deus quer te levar nesta noite, tá bom? Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Diga comigo, tudo que havia acontecido. Não, mas irmão, vamos repetir como crentes que receberam palavras nesses 6 dias, né? Diga comigo, tudo que havia acontecido. Isso, aleluia. Tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam a propósito de Jesus, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. E eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. E o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazareno? Responderam eles. E ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Meu Deus. Hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram a nós, contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como você escuta e custa a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já estava quase findando. Então eles entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos. E o que dizia é verdade: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Senhor, está aqui a tua palavra, nós lemos, e quão poderosa é a tua palavra, Senhor. Mas eu quero te pedir nesta noite que o Senhor me use. Eu sei que o pastor Elias já orou, eu não estou cancelando a oração dele, mas eu peço, me use por graça e bondade, traga clareza desses versículos à minha mente, na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, eu já há algum tempo, eu já estou lendo esse texto já há alguns meses, e esse texto tem
tem sacudido o meu coração. Ele tem mesmo arrebentado ao meu coração, principalmente sobre o que Deus vem falando ao meu respeito. O que Deus vem incentivando, vem mostrando, vem encaminhando, vem lançando, vem enfiando sobre a minha vida e a minha família. E aqui, esse texto, ele vai expressar literalmente isto que até nós vivemos essa semana. E eu dei o título dessa mensagem como A Distância do Saber e Crer, tá? O tema dessa mensagem é A Distância do Saber e Crer. E vocês vão entender isso comigo. Eu gosto muito mesmo, muito dessa passagem de Lucas 24, que fala a respeito desses dois discípulos. Não era alguém estranho, eram duas pessoas conhecidas de Jesus, estava caminhando com Jesus. Essa história, ela afirma o tempo que Jesus já havia morrido, o texto já nos deixou claro isso. Jesus havia morrido, já estava no terceiro dia, já tinha ressuscitado, mas esses dois discípulos, que eles não eram os dois discípulos dos 12 discípulos, mas esses dois discípulos faziam parte dos 70 discípulos. Jesus não teve apenas 12 discípulos, Jesus teve 12, depois Jesus envia 70, e depois aqueles discípulos se transformam em mais de 500 discípulos, fora a multidão que seguia Jesus. Então Jesus não tinha poucos discípulos, né? E aqui começa uma lição para a gente. E está fora daqui, vamos lá. Começa uma lição. Às vezes, eu já ouvi trocentos pastores dizerem, sabe o quê? Não, o meu pastoreio não é para a multidão. Meu pastoreio é só para algumas ovelhas. Irmãos, quem disse isso? Quem disse que uma igreja está ali para uma minoria? Uma igreja é uma parte do céu, uma parte de Cristo. Então, aonde se fala de Cristo, se institui uma multidão se espera, uma multidão arde o coração para acessar o lugar onde se fala de Cristo. Por isso que eu nunca entendi que o meu ministério, a minha chamada, a proposta de Deus era apenas para meia dúzia de pessoas, ainda que Deus me use. Eu já preguei para 3, para 6, para 12 pessoas, mas eu entendo que a proposta de Deus é sempre mais, porque o evangelho precisa ser anunciado para grandes multidões. E eu sempre carrego comigo de que, irmãos? No céu, quando Cristo vier no céu, nós teremos um número muito mais expressivo do que aqueles que serão condenados para o inferno. Nós teremos uma multidão inúmera, grandiosa, porque naquele exato momento Cristo irá olhar para o Pai e vai dizer: Pai, está vendo toda esta multidão que eu alcancei através do meu sacrifício na cruz? E o diabo será envergonhado pela minoria que ele infelizmente ainda assim levará ao inferno. Eu não posso acreditar, irmãos, que o sacrifício de Cristo Jesus vai fazer com que haverá uma multidão gigantesca encaminhada para o inferno e umas meia dúzia ou poucas pessoas serão encaminhadas para o céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Jesus que entendeu a porção e o poder e a grandiosidade do seu sacrifício. Tanto que ele diz que ele não morre apenas por aqueles que estavam ali, mas ele morre pelas multidões e multidões que ainda viria. Amém? Você entende isso no nome de Jesus? E aqui eu estou falando sobre dois discípulos. Diga comigo, dois discípulos. Irmãos, dois discípulos que sabiam de tudo. Por isso que o tema é bem proposto mesmo, a distância do saber e do crer. Aqueles dois discípulos já tinham experimentado, sabe, a movimentação de Jesus. Eles já tinham sido usados porque eles foram enviados. E esse envio dos 70 não foi qualquer envio. Jesus enviou eles e disse a eles: batizem em meu nome, curem os enfermos. E esses discípulos foram, curaram. Tanto que quando o texto dos evangelhos vai dizer que quando esta multidão, quando esses discípulos voltam após o seu envio, eles trazem com ele uma multidão. Por quê? Porque a multidão queria conhecer o Cristo que eles pregavam. Eles queriam ver verdadeiramente quem era esse que curava, que ressuscitava os mortos. Então essa multidão veio caminhando com os discípulos. Isso é muito poderoso. Então eles conheciam, tinha evidência de tudo o que Jesus havia prometido. E esses discípulos ainda haviam experimentado uma outra direção de Jesus. Qual que era? A direção de Jesus era que eu iria ressuscitar. Isso não foi um anúncio apenas para os 12. Isso foi um anúncio para todos os discípulos. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia.
Eu vou morrer, é importante que eu sofra, é importante que eu morra na cruz, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eles tinham essa mensagem. Eles também tinham a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem da ativação profética deles, da descida do Espírito Santo. E qual que era a mensagem? Qual que era a mensagem, irmãos? A mensagem era: ficai em Jerusalém. E aonde esses dois discípulos estavam? Estava a caminhos de Emaús. Eles sabiam de tudo que era necessário saber. Eles sabiam de todos os segredos. Eles sabiam de todas as propostas de Jesus. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. E aonde está isso, pastor? A própria palavra deles. Nós acabamos de ler e nós vamos ver que os versículos vai nos relatar que eles já nem chamam, olha lá o texto, eles já nem chamam Jesus de Messias, mas chamam Jesus de o profeta. Um profeta em poder, em palavra, em obras. Peraí, mas não era o Messias, porque, irmãos, há uma grande diferença, olha aqui para mim, há uma grande diferença em reconhecer Jesus como profeta e reconhecer Jesus como Messias, porque Messias é o enviado, é o próprio Filho de Deus. Essa era a expressão do reconhecimento de quem era este homem. Mas neste exato momento, esses dois discípulos reconhecem Jesus apenas como um profeta. Mesmo sabendo da obra, mesmo sabendo dos feitos, esses dois discípulos, eles perdem a fé, eles deixam de acreditar. Eles sabiam, digam comigo, eles sabiam. Diga, irmão, diga, eles sabiam. Mas eles deixam de crer. Eles deixaram de crer. Deixaram de acreditar naquilo que Jesus, não era qualquer um, irmãos. Era Jesus que havia dito. Era Jesus que havia preparado o coração deles. Pastor, até agora eu não entendi. Calma que você vai entender. E aí o que acontece? Ele sai agora da cidade. E ele sai falando de quem? Ele sai falando daquilo que ele sabia, irmão. Ele sai questionando, cadê? Mas não era ele que iria livrar Israel, porque a visão, escute, o problema, olha a resposta de Deus para mim e para a sua vida. O problema de quem sabe demais e não crê, é que a visão dele sempre é humanista, sempre está na área humana, na visão, não está num contexto espiritual. Peraí, verdadeiramente ele morreu, mas ele disse que iria ressuscitar. Os meus olhos não viram, mas teve outros que viram e contemplaram e afirmaram: ele ressuscitou. Aleluia, glória a Jesus. Ele estava vivo, mas esses dois discípulos estavam ali questionando: peraí, mas não é ele não iria governar, ele não iria reinar, ele não ia nos livrar dos romanos. Mas Jesus não estava falando de um reinado humano, irmãos. Jesus estava falando de um reinado espiritual que é muito maior, que tem todo o domínio, não era algo carnal, não era algo natural. E aí Jesus se aproxima, olha o que o texto diz que Jesus se aproxima deles, e eles não percebem. Sabe por quê? A falta de fé ou a incredulidade, ela causa alguns pontos em nós. E eu achei tão interessante Deus promover isso para nós, sabe por quê? Nesses 5 dias, eu posso me incluir, nós ouvimos palavras extraordinárias, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nós oramos por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Hoje nós estamos orando por novembro e dezembro. E todos esses dias, se o tema é profetizando 2024, durante esses 5 dias você já sabe o que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Você já sabe que Deus está com você, você sabe o alinhamento que Ele te trouxe. Ele falou de conquista, Ele falou de provisão. Irmãos, Deus falou, não sei se vocês perceberam, mas Deus falou aqui várias vezes sobre semente, sobre dizimar, sobre ofertar. Então Deus já falou o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa alinhar para viver o novo em 2024. Deus já falou. E sabe qual é o problema? O problema é esse, é que a gente já sabe,
Mas será que nós estamos crendo? Será que nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, acreditando, dizendo, é isso mesmo, Senhor. Eu sei que talvez, humanamente falando, existe tantas impossibilidades, mas uma nova estação vai chegar, o ano vai virar, e 2024 será um novo ano na minha vida. Mas não vai adiantar se a gente só saber, só comentar, dizer como foi bom terça-feira, como foi bom quarta, como foi bom quinta, como foi bom sexta, sábado. Não vai adiantar. Não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar falar das palavras se você não acreditar. Sabe por quê? Sabe por que eles estavam na linha, esses dois discípulos estavam na linha do saber? Porque eles estavam fazendo tudo ao contrário do que eles tinham ouvido. O que é que você está fazendo? O que é que você já... Porque a gente não vai fazer em 2024, você está esperando virar o ano? Você já tem que começar mudando o pensamento, a fala, o profetizar, a atuação. O que você está fazendo? Você já recebeu a palavra, você já recebeu o direcionamento. Você vai ficar só comentando, Deus falou que ia abençoar, Deus falou que ia fazer, Deus falou que a porta está aberta, legal, mas o que você está fazendo? Se você não estiver no mínimo orando e guardando essas palavras, desculpa, você não está fazendo nada. Você está no lugar de saber. Irmãos, escuta, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas quando eu recebo uma profecia, eu gosto de marcar e colocar data, e colocar o nome do profeta. Não mandei profetizar, não pedi, eu pedi para profetizar. Eu falei, Deus, eu estou aqui, fala o que o Senhor quer. E o profeta decide profetizar na minha vida, beleza, eu vou anotar o nome dele, a data que ele profetizou, e vou falar, Deus, eu quero. Não tinha pensado não, mas agora esse profeta instigou meu coração, ele me fez pensar agora. Então agora eu recebo literalmente como palavra tua. E talvez aí na sua mente você pensou assim, mas espera aí, nem toda profecia vem de Deus, talvez algumas profetadas. E aí, como é que se discerne a profecia? É com o tempo, irmão, que se discerne a profecia? Como que se discerne profecia? Você vai esperar acontecer para saber se é de Deus ou não? Isso não é discernimento de profecia. Discernimento de profecia está aqui nas Sagradas Escrituras. Você quer confrontar a profecia que foi dada a você? Leve para a palavra, confronte a profecia na palavra, porque a partir do momento que você confrontar, você vai ter evidência de Deus reafirmando aquilo que o profeta te disse, e aí você pode trazer confiança sobre a profecia, e vai dizer, não vou esperar, sabe por quê? Talvez a profecia vai demorar 10 anos, ontem o profeta estava aqui, pastor, se eu não me engano, o pastor Rafael também falou sobre isso, que talvez demore um tempo, o profeta não foi usado, e por que você não está acreditando? Aí uma profecia que talvez era para demorar pouco tempo, vai demorar mais tempo, porque faltou o seu crer. Será que esses discípulos, irmãos, pensa, me permita conjecturar agora, será que esses discípulos não poderiam ter visto Jesus juntamente com seus irmãos? Será que eles não poderiam ter ido lá no sepulcro juntamente com Pedro? Será que eles não poderiam ter levantado cedo e junto com as mulheres ser observado se Cristo verdadeiramente tinha ressuscitado? Mas não, eles estavam dispostos a desobedecer, eles não acreditaram o suficiente. Mas Deus é tão misericordioso, não é não? Jesus é tão misericordioso, porque eles estavam a ponto de sair de Jerusalém, eles estavam caminhando para Emaús. Irmãos, escuta, se ele sai de Jerusalém, se ele vai para Emaús, eles não viveriam a descida do Espírito Santo, eles não teriam evidência, e talvez eles nem se considerariam mais discípulos de Jesus, porque eles perderiam a visão, eles saíram do caminho. O que eles carregariam? A falta de fé. Eles até falavam, não, eu soube, porque não é assim, eu no mínimo tenho 30 anos de evangelho, no mínimo, e eu já vi muitas coisas, mas quantas vezes nós não nos questionamos, dizendo, será que é isso mesmo? Será que acontece mesmo? Será que é isso mesmo? Por quê? Porque a gente sabe, a gente já viu, agora o nosso Deus mudou? Não, irmãos, a Bíblia diz, fiel é o que prometeu, aquele que começou a boa obra, vai terminá-la, amém? Aleluia. Então a incredulidade, ela vai causar em nós tristeza. Olha lá,
Os 2 discípulos estavam saindo de Emaús tristes. Irmãos, o mestre deles não estava no sepulcro. Irmãos, havia evidência, as mulheres falaram, nós tivemos uma experiência, nós vimos o anjo, uau! Nós vimos o anjo do Senhor e ele anunciou, dizendo que Jesus ressuscitou. Os discípulos falaram, ei, o mestre não está lá, é verdade, ele ressuscitou. Mas eles estavam tristes, dizendo, acabou. Por quê? Porque a mentalidade desses 2 discípulos era isso, acabou, não tem mais jeito. A gente caminhou com ele, a gente orou com ele, a gente viu milagre com ele, mas não tem mais jeito. É melhor a gente viver a nossa vida, é melhor a gente fazer do nosso jeito, é melhor trilhar o nosso caminho, é melhor fazer as nossas escolhas, porque permanecer lá não vai adiantar. Essa era a visão. Continuar em Jerusalém não vai, por quê? Porque eles tinham medo da perseguição romana. O rei começou a perseguir os discípulos, então eles tinham medo, eles saíram do nível de fé. O que a incredulidade vai trazer mais? Ela vai trazer um abalo na fé. Eles estavam com Jesus, e eles não reconheceram Jesus, Elias. Qual é o seu nível, meu irmão? Qual é o seu nível? Será que você está conseguindo reconhecer Jesus? Ou será que Jesus se aproxima de você e você não consegue reconhecê-lo? E aí quando a gente não reconhece, sabe o que a gente fala? A gente está sozinho, pastor. Quando a gente não reconhece a presença de Jesus, não reconhece Jesus, a gente fala assim, não, eu estou sozinho, eu estou desamparado, ninguém está me vendo, olha a dificuldade, cadê a profecia, cadê o ano profético, cadê as palavras proféticas, eu estou caminhando, não, creia, saia do ambiente do saber e vai para o crer, vai para esse nível, passe para o nível de crer, aleluia. O que a credulidade vai acontecer mais? Ela vai causar uma visão humana. Não, vocês estão sendo espiritual demais. Ressuscitar depois de 3 dias? Não. Quantos que a gente viu ressuscitar? Não, ressuscitou não. Isso é invenção. Messias, não era não, ele era um profeta. Era apenas um profeta, bom em obra, bom em palavra. Apenas um profeta. Então ele vai trazer essa visão humana, ele vai tirar a gente, a incredulidade vai tirar desse nível. E o que mais ela vai causar? Ela vai causar dúvida. Você quer ter um 2024 abençoado, irmãos? Creia. Não só saiba não. Porque às vezes a gente estuda, a gente busca, a gente se prepara e a gente fica cheio de saber. A gente sabe de tudo. Escute. Pastor, eu não vim para ouvir isso hoje não, desculpa. Você veio para ouvir aquilo que Deus quer tratar no seu coração ainda. Porque senão não vai ter adiantado profetizar sobre 10 meses. Você vai virar, porque sabe o que é mais interessante, irmãos, do Elias ter deixado a Adê, ter sido inspirada por Deus, juntamente com sua esposa, de deixado eu por último. Porque se você não entender essa palavra, vai chegar novembro, você vai estar pensando o mesmo que você está pensando hoje. O mesmo que você estava pensando lá em novembro e dezembro agora de 2023. Passou mais um ano e nada mudou, continua. Eu achei que eu ia estar melhor, eu achei que eu ia estar em outro nível. E por que não aconteceu? Por que outros voaram e você ficou? Por que outros romperam, você permaneceu? Por que a vida de outros mudou e a sua não? Porque você está cheio do saber, você tem que sair desse lugar. Eu sei que você sabe que Deus tem promessa. E talvez você fala, de novo, eu estou ouvindo isso de novo. Sabe por que Deus repete? Porque Deus não está ligando se você sabe. Ele quer que você creia. Ele quer que você olhe para a situação e diga, é totalmente adversa. É totalmente ao contrário. Mas eu creio, vai surgir, vai acontecer. Essa precisa ser a nossa visão. Então o Senhor, Ele quer tirar a gente, irmãos, Ele quer tirar a gente dessa incredulidade. O que esperar, irmãos? O que esperar de Jesus? O texto ainda vai nos continuar dizendo que Jesus anda com eles. O interessante, o que eu amo, irmãos, o que eu amo, o meu Jesus, é que Jesus não despreza o incrédulo.
Ah, não, você não acredita, fica aí. Jesus falou, vou caminhar com eles. Porque caminhar significa trazer de volta, não perder. Jesus, irmãos, Jesus não gosta de perder, porque o sacrifício dele foi para todos. Jesus não perde ninguém, é pessoas que decidem não viver com ele. Não é ele que deixou, não é ele que abandonou, não é ele que excluiu. Não, você nunca vai ouvir de Jesus, você não serve, nunca. Porque ele quer somar. Ele quer somar todos aqueles que vai chegando, até porque ele diz, as escrituras vai dizer, que todos que achegam a ele, não se achega porque ele quer, é porque Jesus, ou melhor, porque o Pai fez ele se achegar até Jesus. Então você, até hoje, você não está aqui nessa noite, porque você decidiu vir. Deus decidiu trazer você aqui hoje. Deus decidiu trazer você para você ouvir essa palavra nessa noite. E falar, filho, você quer que as coisas mudem? Você quer que a chave vira? Você quer que o portal se abra e que você viva uma vida especial, honrosa, gloriosa em 2024? Saia do saber e creia. Creia piamente de que aquilo que ele falou vai acontecer. E escuta, se você crê, irmãos, escuta, se você crê, as coisas podem mudar logo antes de virar o ano. Você não crê assim não, irmãos? Eu creio. Agora, se você não crê, pode chegar final de 2024, você vai estar aqui profetizando 2025 e pedindo as mesmas coisas de 2023. Por que você pede as mesmas coisas todo ano? Por que todo ano você pede as mesmas coisas? Por que não muda? Por que não acontece? Existe um problema. Você está no lugar do saber, mas você não crê o suficiente. Aleluia, você está comigo aí? Mas Jesus para convencer os discípulos, Jesus é cheio de graça, né? Não. Jesus finge, irmão, que vai se desviar daqueles discípulos. Você acha que Jesus iria fazer? Jesus iria se apresentar 2 discípulos, os discípulos confusos, questionadores, estavam desobedecendo, Jesus iria embora? Não. Mas, Jesus, eu vou parar de pregar aqui, porque aqui já acabou. O que eu tinha que falar daqui já foi. Jesus não iria despedir aqueles discípulos sem demonstrar para eles que ele era o Cristo. Mas diga comigo, irmãos, nessa noite, diga, Jesus esperava algo, Elias. Não precisa falar Elias não, só Jesus esperava algo. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, diga, Jesus esperava algo. Jesus esperava algo daqueles discípulos. E o que Jesus esperava, irmãos? Jesus esperava o convite deles. Aqueles discípulos convidam Jesus. Eles convidam um homem desconhecido. Quando Jesus finge, o texto vai dizer que Jesus, ele finge que ia seguir adiante. E os outros discípulos dizem, ei, para aí, não vá, fique conosco. Já está anoitecendo, fique. Então Jesus está esperando, escuta a palavra de Deus no seu coração. Jesus está esperando o seu convite para mudar a sua vida, para ajudar você a virar a chave. Talvez você só falou, mas você nunca convidou para ele fazer. Há uma diferença, irmãos, em clamar e reclamar. Há uma diferença em você clamar a Deus e você reclamar que não está gostando das coisas. Quando você reclama, você quer forçar Deus a fazer o que você quer. Agora, quando você clama, você pede por socorro, porque clamor é socorro. E o socorro não é assim, faça desse jeito, faça, Senhor. Eu não sei se vai começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, mas faça. Quando a gente clama, a gente pede, Senhor, faça. Não importa como vai fazer, se o Senhor vai precisar me levar até o fundo do poço, ou se o Senhor vai me levar até mais altas nuvens, não importa, mas faça. O clamar é isso, irmãos. Mas a gente fica reclamando, não, Deus, eu não concordo com isso, eu não aceito. Você não aceita o quê, irmãos? Quem te deu o direito de não aceitar as coisas? Sabe para quem você tem que falar que você não aceita?
para o diabo, isso sim, já falou? Já orou para o diabo, dizendo: ô diabão, Satanás do inferno, eu não aceito a sua opinião, eu não aceito as suas falas, eu não aceito o seu posicionamento, aonde você está, você vai ter que sair. Se você está roubando a minha família, os meus filhos, o meu esposo, minha esposa, não me importa, você vai ter que sair, eu não aceito. Agora Jesus, irmãos, como é que você pode dizer não aceito para Jesus? Como que eu posso falar, não aceito o que está acontecendo? Ei, a gente canta, ô Mateus, sobe aqui, meu lindo, por favor. A gente cantou uma canção já há 2 dias aqui que está queimando. Está lembrado da canção? Me lanço no fogo, eu não tenho medo, este é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Isso quer dizer que não importa o ambiente que você está enfrentando, se Jesus está, aleluia, irmãos, você está crendo, está confiando que as coisas vão mudar. Agora, não vai adiantar você só saber. E aí, vai ligando. Oh, Jesus. E aí Jesus recebe o convite desses 2 discípulos. Jesus entra na casa. Jesus senta na mesa. Qual é o cômodo, irmãos, que Jesus está na sua casa? Qual é o cômodo? Mesa tem tanto significado, irmãos. Mesa, claro que mesa tem um significado de cura, amém? Você entende isso? Só que mesa também tem significado de projeto. Você não projeta no sofá. Você não projeta, você vai projetar no banheiro? Não, você projeta na mesa. Porque é ali onde você vai poder escrever, desenhar. É ali onde você vai poder detalhar para o Senhor o que você quer. Então, aonde que Jesus está? Aonde? Ai, pastor, Jesus está na minha cama. Amém, mas cama não é lugar de projeto. Cama é lugar de amor, é lugar de relacionamento. Lugar de projeto é mesa. Lugar de mostrar para Deus o que eu quero, aonde eu quero, é mesa. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus senta na mesa. E Jesus começa a repartir do pão. Irmãos, o que é repartir do pão, irmãos? É intimidade, é relacionamento. Eu passei esses dias na casa do Elias e da Dê, tive lá no Boru também com a Aninha. Irmãos, eu tive por relacionamento. Porque é bom sentar na mesa. É bom dividirmos as experiências. É bom falar, pastor, ora aí porque tem um projeto de Deus. Ora aí porque eu tenho também essa dificuldade. Interceda por mim. E aí durante esse período de fala a gente come. Ou não come? Irmão, eu como. Sabe que a comida vai dar na mesa? Segurança. O alimento te dá segurança. Porque você não come em qualquer lugar, irmão. Você come em qualquer lugar? Irmãos, eu não como. Eu não sou fresco não, tá bom? Não sou enjoado não. Mas eu tenho um ditado: que os olhos não vê, o coração não sente. Mas se eu ver, Buru, acabou. Posso estar com a fome de leão, eu falo: estou de jejum, Jesus, entrei de jejum agora. Porque comida é segurança. Você só come onde você se sente seguro, onde você entende que é limpo, onde você pode entregar, sabe, o seu paladar, pode entregar o seu estômago, que aquilo não vai te fazer mal. Então Jesus estava convidando esses 2 discípulos para esse lugar.
E ele reparte pão. Quando ele reparte o pão e ele dá graça, os olhos dos discípulos se abrem, Jesus desaparece. Meu Deus do céu. Se acontecesse isso hoje, irmãos, conosco, um homem que a gente não conhece, entra na minha casa, senta à minha mesa, quando ele faz uma oração e ele reparte o pão, ele nem come do pão, mas ele... O que você faria? Será que você ia correr, você ia pegar o WhatsApp para falar, meu Deus do céu, o que aconteceu? Irmãos, não aconteceu. Não, aqueles discípulos na hora entenderam. E sabe o que eles falaram um para os outros? Espera aí, enquanto ele falava, o nosso coração não ardia, não queimava, o nosso coração não estava queimando enquanto ele falava. E aí o que acontece, irmão? Acontece a maior transformação daqueles dois discípulos. Eles saem daquela casa, e eles, Boru, não seguem o caminho, eles não continuam a viagem, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para o lugar de propósito. Eles voltam, irmão, para o ambiente da onde eles nunca deveriam ter saído, porque tinha uma palavra: ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Fica, espera, há uma promessa. Saia do saber e comece a crer. E eles voltam. Quando eles voltam, o que eles encontram? Eles encontram os 11, já comigo os 11. Ele encontra os 11 discípulos, falando de quem? Falando da promessa, falando do Messias, falando, ele ressuscitou, ele visitou a gente por 2 vezes. E aí eles testificam dizendo, olha, aconteceu conosco a mesma coisa. Por quê? Porque eles saíram do saber, e eles foram para o ambiente do crer. Então eu quero nesta noite te fazer entender isso. Você precisa, no nome de Jesus, sair hoje, dia 17 de dezembro, sair daqui hoje crendo em todas as palavras que Deus já liberou na sua vida. E eu não estou dizendo, irmãos, apenas palavras que nós experimentamos aqui nesses 6 dias. Talvez Deus já prometeu coisas para você há muitos anos, e você até se esqueceu dessas profecias. E você só diz, não, eu já sei. Talvez alguns profetas foram usados para reafirmar a promessa, e você até desdenhou, disse assim, de novo, eu já sei, já me falaram isso. Se você não crê, você nunca vai sair desse lugar de só saber. Você precisa experimentar urgentemente o crer, irmãos. Creia. E tem um problema. Olha aqui para mim. Fique de pé. Isso aqui é sério. Se você não crê, você não pode nem falar. Como assim, pastor? Porque o texto bíblico disse, crie, por isso falei. Então se você não crê, você não tem nem direito de comentar o que você sabe, porque as suas palavras não vai ter vida, vai ser apenas falácia, porque você não fala com convicção, você não fala com certeza. Você não deixou descer o seu coração e falar assim, olha, o impossível vai acontecer na minha vida. A provisão vai chegar, o milagre vai acontecer, a restauração vai vir como? Eu não sei, eu sei que vai acontecer. Eu não preciso, irmão, saber a forma com que Deus vai trabalhar, eu só preciso crer de que Ele está trabalhando. Eu não preciso crer, ou melhor, eu não preciso saber. Me empolguei aqui. Você precisa crer apenas. E crer, eu vou encerrar, não vou deixar vocês de pé muito tempo não. Agora, crer também exige mudança. Não adianta você falar para mim, não, eu creio, bispo. Crê nada, porque a sua chatice permanece a mesma. Você não obedece. Você recebe direcionamento da sua liderança e de Deus, dos profetas, mas você não muda. Deus fala, ei, mergulha mais, você não mergulha.
Deus fala, ei, leia mais, você não lê. Deus fala, ore mais, você não ora. Deus fala, ó, feche a boca, você continua falando. Você não está obedecendo. Então isso demonstra que você não crê. Quando Deus, irmão, escuta bem o que eu estou falando. Quando Deus dá uma direção para nós, nós precisamos sujeitar a Ele, mesmo que essa direção vai contra os nossos desejos e pensamentos, porque isso é evangelho. O evangelho de Cristo Jesus não veio para fazer a sua vontade, ele veio para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, te dar uma nova visão, mas ele veio ainda fazer a vontade de Deus, é a vontade dele que vai ser feita na sua vida. Ah não, mas eu vim para o evangelho porque eu quero isso. Desculpa, primeiro você tem que cumprir o que Deus quer de você, depois ele vai te dar todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro você precisa se sujeitar à voz e à visão de Deus. Ô pastor, eu pensei que ia ter um shabá aqui, um xarabacá. Não, você precisa ir para esse lugar de crer, porque esse lugar de crer é posição. Esse lugar de crer é obediência. Esse lugar de crer, irmãos, te traz humildade. O lugar de crer nos tira do que eu tenho direito. Nada. Deus vai fazer por amor a você, mas não vai fazer porque é você, ele vai fazer por amor a você. Não sou eu sou o bispo Rodrigo e Deus vai. Não, ele vai fazer por amor, ele te ama tanto e ele vai fazer por amor, não porque é você. É um lugar de humildade, esse lugar que Deus quer que a gente habita. Está vendo Jesus? Enxergue Jesus no Getsemane, pronto a se entregar à cruz. Jesus diz, Pai, afasta de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes nós queremos sair dos problemas, às vezes nós queremos fugir das crises, nós queremos sair do contexto que nós estamos vivendo. E eu sei que isso é literalmente humano, é porque a gente está sofrendo tantas pressões, mas você precisa entender, aleluia, que o mesmo Deus que falou, o mesmo Deus que prometeu, é o Deus que está com você. Ele está no fogo, ele está na cova dos leões, ele está no caminho, ele está com você. Então o ideal não é sair, é estar com ele. E eu sempre disse, irmãos, eu sempre disse algo para o Senhor. Eu sempre disse, Senhor, eu não me importo em passar qualquer adversidade. Eu só preciso de uma coisa, Mateus, que eu tenha clareza de que o Senhor está comigo. Se eu perceber o Senhor do meu lado, pode vir quebra-pau, pode vir enfermidade, pode vir crise, eu estou nem aí. Eu só preciso saber se o Senhor está comigo. Se o Senhor tiver, acabou, irmãos. Porque se eu for lançado na cova de leões, ele vai tampar a boca do leão. Se eu for lançado na fornalha de fogo, o fogo não vai me queimar, não vai acontecer nada comigo. Se ele me lançar para um tempo de enfermidade, talvez o que vai ser preciso é apenas 7 mergulhos e está resolvido. Se ele está, irmãos, a situação muda a situação, ela se transforma. Agora, se ele não tiver, meu Deus, então você precisa saber qual é o nível que você está, do saber ou do crer. Porque quem sabe, Deus não estava, escute, deixa eu concluir. Jesus não estava com aqueles 2 discípulos a caminho, mas Jesus aparece no meio do caminho, mas ele não estava. Ele aparece para socorrer. Agora a decisão é sua. Eu quero orar por você enquanto nós louvamos, mas eu quero orar por você, e eu quero que você entenda aonde que você está. Será que você está no caminho? Será que você está precisando convidar Jesus, porque ele já está com você, e ele não está fazendo nada porque ele não foi convidado, e ele não é intrometido?
Será que ele está postos à mesa, mas ainda não tem nada para repartir? Aonde que ele está? Então quero convidar você à frente, eu quero orar por você junto com os profetas dessa casa. Eu quero orar por você e eu quero declarar que a partir de hoje você está saindo desse ambiente do saber. Você não sabe mais, agora você crê. Você está tomando a decisão, porque crer não é fantasia, crer é uma decisão. Eu decido acreditar naquilo que eu não estou vendo.